Se ninguém veio para fazer o mal, como explicar o papel do Judas? Se Judas não tivesse traído, Jesus não teria sido crucificado, mas Jesus não tinha consciência ou não tinha ciência da programação, uma morte violenta. E aí, com vocês? O que a gente sabe daquilo que a literatura espírita nos coloca é que o futuro, de fato, ele não existe. O futuro não existe. O que existe são possibilidades de futuro. Quando nós temos uma premonição, uma profecia, algo que se desenha para o que vai acontecer, não significa dizer que a pessoa está vendo o que vai acontecer. Ela está vendo as possibilidades se conjugando e o cenário provável que se estabelece à frente. Então, um exemplo bom disso aí é quando você vê um casal formado por um homem que é extremamente ciumento e casando com uma moça que seja extremamente extrovertida. Aí você vê o casamento e você diz, isso aí não vai dar certo, hein? Esse casamento não vai dar certo, porque ele é muito ciumento e ela é muito extrovertida, então vai acabar tendo um conflito mais à frente. Mas eu não estou dizendo que no dia tal, do mês tal, vai acontecer. Eu junto as minhas variáveis e eu predito que vai acontecer pelo meu ângulo de visão. E eu digo, vai acontecer isso. Os espíritos têm muito mais variáveis do que nós, então eles conseguem prever com mais precisão os possíveis caminhos que deverão ocorrer. Mas nunca se predita o que vai acontecer. Se predita o que pode acontecer. Então, quando havia uma previsão de que Jesus seria traído, é que no seu círculo de convivência haveria alguém que estabeleceria um processo de traição, mas que não precisaria ser necessariamente Judas. As profecias diziam isso. É igual a gente fala hoje. Vocês já viram pessoas assim? Se Jesus viesse hoje de novo, o que ia acontecer? Ele ia ser crucificado de novo. Quem está dizendo isso não está sabendo quem é a pessoa, não, fulano de tal, da rua tal. Mas a gente diz, cara, se ele viesse de novo hoje, iam crucificar ele de novo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, se Jesus viesse hoje, ele não vinha de túnica, de barba, cabelo, porque aquela era a vestimenta da época. Ele viria de calça jeans, uma camiseta, uma camisa polo, né? Ele vinha com um sapato tênis, ele vinha com a vestimenta da época, igual a gente veste hoje, ele vestiu a roupa da época. Aí se aparece um cara com 30 anos falando um monte de coisas, crucifica esse cara. Então, ele também sofreria as sanções da sociedade que não aceitaria. Mas eu não estou dizendo que vai ser fulano de tal. Então, quando as profecias se desenham, elas dizem, dentro da condição da criatura humana, ele será traído, ele será entregue nas mãos dos poderosos para que destruam. Isso é uma coisa que é razoavelmente passível de ser prevista. Nós temos um passado que já aconteceu, zero presente é zero, que toda hora o presente está virando passado, e infinitos futuros. Essa é a verdade. E as profecias, elas desenham os caminhos mais viáveis, mas não há batida de martelo absoluta, senão não existiria o livre-arbítrio. Então, a profecia é uma probabilidade. Né? Existem profecias no Velho... Existem profecias que não se cumpriram, tá? E tem uma coisa também. Quando a gente fala da crucificação de Jesus, nós só lembramos de Judas. Sabe por que Judas se matou? Não gosto de falar essa palavra. Porque ele tirou a própria vida. Porque ele não suportou ver Jesus crucificado. Porque ele não queria que Jesus morresse. Ele queria chacoalhar Jesus na cabeça dele
Ele queria chacoalhar Jesus para que Jesus fizesse lá os milagres dele e tomasse o poder. Não, se Jesus for preso, ele vai fazer alguma coisa para sair da cadeia e vai fazer a revolução, porque na cabeça de Judas, ele não conseguiu se espiritualizar, ele não conseguiu entender que a proposta do Cristo era de um mundo melhor na ambiência espiritual. Porque ele sabia que aqui no planeta Terra ainda ia demorar muito para termos um mundo melhor. Mas que as pessoas pudessem escapar dessa loucura que é aqui e merecer viver na espiritualidade superior. A proposta de Jesus era a transformação moral para merecermos um lugar melhor. Mas Judas lia que ele era o rei dos judeus aqui e que ele tinha que ser o rei, como Davi foi. Governante. O governante, e ele tinha que expulsar os romanos, que eram os que dominavam. Era isso que Judas queria. Então, ele entrega para o templo com uma falsa negociata, que a gente lê, Humberto de Campos conta a história, né? Ele foi praticamente ali ludibriado de que, não, entreguem Jesus, a gente vai guardar Jesus aqui, e aí a gente vai fazer a revolução. E Jesus vai ser o nome que vai fazer com que o povo faça a revolução. Mais ou menos isso. Mas o que Judas nos traz de ensino e alerta é que ele ficou 3 anos com Jesus, como os outros, mas ele não entendeu a mensagem. A visão do Judas era só o poder material. Que não adianta estarmos dentro da religião, tendo Jesus na nossa frente e não fazermos a nossa transformação moral.